Olá pessoal, sejam bem-vindos! Neste vídeo eu vou falar sobre economia e os desafios das reformas estruturais importantes no Brasil. Consideradas essenciais para amenizar as contas públicas brasileiras no futuro, essas propostas propõem mudanças no sistema que permitirão melhorar aí o ambiente de negócios e retomar o crescimento econômico do país. Os gastos do governo federal com o enfrentamento à pandemia ultrapassaram 600 bilhões. A elevação das despesas fez com que a dívida pública encerrasse o ano com um recorde de 5 trilhões. Diante desse cenário, o que poderia amenizar as contas públicas brasileiras no futuro são mudanças na estrutura do sistema, algo que altere as suas engrenagens. E é isso que propõe as reformas estruturais. Por exemplo, aumentar um imposto não muda o funcionamento da economia como um todo, mas extinguir um benefício tributário que altere o setor, aí sim muda tudo. Entre as principais reformas em estudo e debate pelos políticos estão a reforma tributária, que trata da simplificação do sistema de cobrança de impostos no país, que ainda é muito complexa, e a reforma administrativa, que propõe mudanças na política de salários e benefícios para futuros servidores. A PEC emergencial, também uma das reformas aí, a proposta de emenda constitucional que estabelece medidas para controlar o crescimento dos gastos e com isso permitir o reequilíbrio fiscal, é essencial. Mesmo considerando um cenário de incertezas, o país consegue cumprir a chamada regra do teto, que é aquela que estabelece que os gastos públicos não podem crescer em um ritmo mais acelerado que a taxa da inflação. A gente teria, mesmo assim, uma dívida pública crescente aí em torno de 7 anos, tá? Os próximos aí 7 anos ainda. Isso, portanto, reforça a necessidade de avançar com as reformas estruturais para conter o crescimento dos gastos públicos, com a PEC emergencial, que tem efeito a curto prazo, e a reforma administrativa, que tem efeito a longo prazo, mas também reforçaria o sentimento de compromisso, que também é essencial para o crescimento econômico, que também é essencial para trazer investimentos para o país e também investidores. Tudo bem? Bom, o PIB, que é um indicador econômico importante, é o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,2% no primeiro trimestre do ano, em relação ao último trimestre de 2020. Isso significa que a economia do país sofreu, mas que os seus sinais vitais estão preservados. Consequência disso é a melhoria, na produtividade aí dos setores do agronegócio, como a pecuária, que surfou uma onda muito boa no preço da carne, a agricultura, que tem aí suas commodities preservadas com grandes contratos como milho, soja, algodão, e a mineração, que tem aí as suas matérias-primas como minério de ferro, bauxita, que é essencial nesse momento para outros países, como também um grande parceiro comercial, a China. Então, esses grandes contratos é que fazem a economia permanecer com seus sinais vitais preservados. O real, a nossa moeda nacional, foi a que mais se desvalorizou em relação ao dólar. Entre as 33 mais negociadas do mundo, só para você ter aí uma noção, de janeiro a setembro a desvalorização do real foi de 39,59% ano passado. De fato, quando há incertezas no mundo, como aconteceu em 2020, a pandemia aí trouxe isso, o dólar ganha força e traz aí alguns aspectos que a gente pode analisar. Decisões do governo como auxílio emergencial, o crédito para pequenas empresas, faz com que a dívida pública aumente. Questões das reformas que eu acabei de dizer aí, que ainda não saíram do papel, mas estarão em pautas aí,
futuramente para discussões e até conclusões, né? Votações aí, afugentam os investidores estrangeiros, porque essa instabilidade, né, essa insegurança faz com que os investidores, né, tenham medo, né? Além disso, quando a taxa Selic atingiu a menor patamar aí, histórico, né, de 2% ao ano, houve uma fuga brutal da parte dos investidores aí em colocar dinheiro no país por conta dos juros altos. Então, com o dólar alto, as importações ficam mais caras e começa a afetar os produtos internacionais que são comercializados aqui no país. O preço desses produtos ficam mais caros. Então, além disso, afeta matérias-primas e insumos, né, usados pela indústria, que são cotados aí no mercado internacional. É o caso, por exemplo, do trigo, do milho, da soja, da carne, né, e outros componentes eletrônicos. Em relação ao agronegócio, né, os insumos aí importados são rações, né, proteínas, no caso da agricultura são fertilizantes, né, que são também importados e aí sofrem esse reajuste do dólar, tá certo? E no caso dos eletrônicos são os componentes, que também são componentes importados, né, que são comprados aí com a moeda mundial dólar, né, que são comprados em dólar. Desse modo, há um vínculo, né, vicioso, aí, um círculo vicioso que empurra todos os preços para cima, independente de ter peças, né, ou não, de ter insumos ou não, né, componentes aí dolarizados. Então isso é que causa o aumento de preço generalizado. Contudo, gente, criar mecanismos como reformas estruturantes para alavancar os setores que já são destaques na nossa economia é fundamental. Investimentos em infraestrutura, por exemplo, nas rodovias, né? Nas linhas aí rodoviárias, nas linhas ferroviárias, no transporte de cargas por aviões, na cabotagem, né? No armazenamento de commodities e também no escoamento dessa produção, que tudo está atrelado um ao outro, é importantíssimo, é fundamental, tá certo? Inovação em pesquisa para uma agricultura, né, um agronegócio de maior precisão, e a abertura econômica para o mercado mundial, com contratos aí com todos os países, ou com pelo menos os países que queiram fazer negócio com o Brasil, tá certo? São estímulos acertados para fortalecer a economia e colocar o Brasil no rumo que ele precisa.